Dia 19 de março, quinta-feira, estaremos na primeira violada. Lá no Clube do Laço, Lina Amaral. Então chama todo mundo que não vai moer lá, não, Vai ser Mariana? um showzão, viu? Vamos ferver, então, ó. Bora pra nós. Muito bem, amigos, sextou no canal Fatos, Informações e Opiniões, então vamos lá, seguindo com as informações, né? Esse é o último programa da semana aí, dessa semana de março. Vamos lá, né? Mais uma semana de março, já nos aproximando do final do verão, já nos aproximando do outono. Você pode participar do nosso canal clicando no joinha, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, que é muito importante, né? Hoje o canal foi atacado aí por uns 2 ou 3 petistas, né? Mas aqui é um canal democrático, né? E as falas contrárias também dão engajamento. Então pode falar à vontade, pode comentar à vontade, não precisa ofender, né? É meio difícil pedir isso para esquerdista, porque eles gostam da ofensa, né? Eles partem para a ofensa. Mas podem comentar aí, porque isso aí dá engajamento. Mas eu quero mesmo o seu engajamento. Você, cidadão de bem, você que não gosta, né, de canal ou comunicação, né, o comunicador com amarras com o poder público, né, um canal independente como o nosso, que é a voz da população de Ponta Porã, de todo o estado de Mato Grosso do Sul e, claro, dos brasileiros de bem, né? Bom, dito isto, vamos começar com as informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. E a informação de hoje, dessa aberração jurídica que vem acontecendo no Brasil, né, com essa prisão indecente e criminosa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele acabou sendo internado nesta sexta-feira no Hospital DF Star em Brasília, apresentando febre alta, queda na saturação de oxigênio, e calafrios, né? Exames de imagens laboratoriais confirmaram que ele tem um quadro de broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa. Segundo o boletim médico, Bolsonaro está internado na unidade de tratamento intensivo, na UTI, e recebe tratamento com antibiótico venoso e suporte clínico não invasivo. A informação sobre a ida do ex-presidente para a UTI foi divulgada nas redes sociais pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E o quadro de saúde não é bom, né? É considerado até grave, podendo, com atendimento demorado aí, que o péssimo atendimento está recebendo, né? Ele está sendo torturado na cadeia, a verdade é essa, e daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. E de acordo com Michele Bolsonaro, o diagnóstico apontou broncopneumonia bacteriana bilateral, que atinge os 2 pulmões. O boletim informa que o ex-presidente passou por exames de imagens de laboratório e logo depois de dar entrada na unidade lá do DF Star. Bolsonaro recebe agora um tratamento antibioticoterapia venosa e permanece internado na UTI sob acompanhamento clínico. O documento foi assinado pelos médicos Brasil Caiado, Antônio Aurélio Paiva Fagundes Júnior e Alisson Barcelos Borges. Em publicação nas redes sociais, Michele afirmou que está acompanhando o marido no hospital e que por isso ficará sem telefone por algum tempo. Segundo ela, as mensagens serão respondidas apenas nos intervalos. A ex-primeira-dama também agradeceu pelas demonstrações de carinho e pelas orações enviadas ao ex-presidente. Durante a visita a Bolsonaro no hospital, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro do PL voltou a defender a ideia de que o ex-presidente cumpra a pena em prisão domiciliar. Primeiro que não teria nem que ter prisão, nem domiciliar, nem tipo de prisão. Essa prisão aí é ilegal. Um inquérito totalmente ilegal, inexistente. Segundo Flávio, a situação de saúde do pai exige uma mudança na forma de cumprimento da pena. Estão brincando com a vida do meu pai, afirmou o parlamentar, que é filho mais velho do ex-presidente. Não dá mais para tratar isso como se fosse frescura ou ficar com paranoia de que ele pode fugir. Cumpra-se a lei. Na verdade, não estão brincando, não. Eles estão jogando muito sério, eles estão querendo matar Jair Bolsonaro dentro da cadeia. Jair Bolsonaro cumpre pena na Papudinha, parte do complexo penitenciário da Papuda, desde 15 de janeiro. E hoje ele foi levado ao Hospital DF Star em Brasília. Mesmo internado, Jair Bolsonaro permanece sob vigilância policial permanente. A medida foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
O magistrado é o responsável pela execução da pena. Na decisão, Moraes ordenou que agentes da Polícia Federal acompanhem o ex-presidente durante toda a internação no hospital Death Star. A determinação do STF prevê vigilância 24 horas por dia enquanto Bolsonaro permanecer hospitalizado com risco de fuga. É uma palhaçada, né? E tá na hora de parar. Tá na hora de parar isso aí. Tá na hora, né? Hoje nós temos aí um ministro, Alexandre de Moraes, que é o perseguidor oficial de Jair Bolsonaro, mas corroborado e apoiado aí pelos ministros da primeira turma do STF, principalmente, que são considerados bandidos e estão envolvidos em casos, né, nebulosos aí no Brasil. E que o inquérito da fake news está mais do que comprovado que ele é totalmente perseguidor e totalmente inexistente. É um inquérito que não tem que acabar, ele tem que ser anulado, simplesmente anulado. E por volta de 16 horas, né, o médico de Jair Bolsonaro, Brasil Caiado, detalhou à imprensa na tarde de hoje o quadro clínico do ex-presidente e, segundo ele, essa é a pior pneumonia que o político já enfrentou e ainda não há previsão de alta. De acordo com o médico, Bolsonaro começou a apresentar sintomas por volta das 2 horas da manhã, né? Com febre alta, enjoo, dor de cabeça e calafrios. A avaliação inicial indicava um quadro infeccioso. Durante o atendimento, os médicos identificaram queda abrupta na saturação de oxigênio. E depois da chegada ao hospital Death Star em Brasília, a equipe médica realizou exames que confirmaram a broncopneumonia bilateral, com maior comprometimento do pulmão esquerdo. Segundo a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, o político está internado na unidade de tratamento intensivo na UTI. Segundo Caiado, o ex-presidente recebe 2 antibióticos intravenosos. O médico afirmou que já houve melhora no quadro, mas o ex-chefe de Estado ainda relata dores. O especialista explicou que o tratamento para esse tipo de broncopneumonia exige medicação administrada diretamente na veia, motivo pelo qual Bolsonaro permanece internado. A equipe médica agora aguarda a resposta aos medicamentos antes de tomar novas decisões sobre a evolução do quadro. Caiado também relatou que ontem Bolsonaro estava bem, o que mostra que a broncopneumonia se desenvolveu de forma aguda. O ex-presidente não utiliza respiradores e consegue respirar sem auxílios de aparelhos. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro afirmou que a situação de saúde de Bolsonaro é grave. O parlamentar voltou a defender a ideia de que o pai cumpra pena em prisão domiciliar. Mesmo internado, Jair Bolsonaro permanece sob vigilância policial permanente. A medida foi determinada pelo Alexandre de Moraes, que é o responsável pela execução da pena. Na decisão, Moraes ordenou que agentes da Polícia Federal acompanhem o ex-presidente durante toda a internação no hospital Death Star em Brasília. E eu disse, né, o carcereiro oficial da República aí, né, o perseguidor, né, de Jair Bolsonaro e os aliados da direita, e tá até o pescoço metido em falcatrua, né, já não devia mais ser ministro do STF. O ministro Moraes, ele proibiu a visita, por exemplo, de Darren Bates, e assessor sênior do Departamento dos Estados Unidos a Jair Bolsonaro. A autorização havia sido dada há dias atrás, né? Mas imagina-se que Moraes jamais teve a intenção de permitir a visita. Ingenuamente, alguns interpretaram a permissão como uma espécie de gentileza do ministro em retribuição às tentativas cordiais de aproximação do candidato Flávio Bolsonaro, espécie de acordo entre cavalheiros. Só que Moraes não é um cavalheiro exatamente. No filme de 5ª categoria da ditadura brasileira, Alexandre de Moraes já foi quase tudo. Já foi juiz, investigador, advogado, promotor, vítima e acusador. Quem prende e quem solta, e até há pouco degustador de uísque com pedigree, né? Mas o seu melhor papel, inquestionavelmente, é o de carcereiro da ditadura. Especialmente no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é um caso icônico, né? Bolsonaro é um preso político e está isolado, está preso ilegalmente. Se em um ano eleitoral um líder é mantido isolado para conter a oposição, evidentemente não seria possível permitir que esse líder contasse a verdadeira história a um assessor americano, né? E foi feito, está proibido, debaixo de considerações delirantes a respeito do visto de Biden à soberania brasileira. O ministro Mauro Vieira, pouco inteligente, entregou o jogo ao justificar a proibição como ação para preservar o país de indevida ingerência dos Estados Unidos.
O que querem preservar mesmo é o poder, e qualquer oposição à reeleição de seu marionete Lula será vista como ingerência, que é um nome bacaninha, né, para o autoritarismo, para o totalitarismo, para ditaduras que hoje segue nesse belo país, infelizmente comandado por essa corja, né, e que tem comandado o país aí numa ditadura incrível. E a gente vê com muita tristeza, né? E às vezes até meio abismado quanto tem gente da imprensa, né, que apoia isso aí. Mesmo a gente vendo, né, o que aconteceu ontem no Maranhão, com aquela perseguição ao jornalista, né? Hoje repercutiu bastante nas redes sociais, principalmente no Instagram, o fato de jornalistas estarem ali meio que fazendo uma apostinha, né, tirando sarrinho, dizendo que Bolsonaro morreria na sexta-feira 13, e uma senhora chegou, ouviu tudo, gravou e jogou no ar, né? Repercutiu, né? O sarcasmo dos jornalistas. Rapaz, parece que tem cocô no lugar do cérebro, né? Como é que podem odiar tanto alguém que fez pelo país as coisas em que, por exemplo, nunca perseguiu a imprensa? Se discutiu com um ou outros, faz parte da situação, né? Mas nunca perseguiu, né? Como hoje existe essa perseguição. Eles embarcam nas narrativas da esquerda, aliás, não só embarcam, né? Eles difundem, eles mostram as narrativas como se fossem verdade da esquerda sobre Jair Bolsonaro, sobre o genocida, sobre a gripezinha, né? Tudo mentiras contadas por eles como se fossem verdades. E eles ainda querem, né, que essa verdade deles, por essa verdade deles, ele seja odiado pela população da forma como eles odeiam Jair Bolsonaro. É incrível, é impressionante. Não pode ser normal uma coisa dessa. Não pode pessoas assim se considerarem inteligentes. É por isso que algumas explicações a gente vê aí, de explicações de líderes religiosos, tanto faz, da Igreja Católica, espíritas ou pastores, que estamos vivendo no Brasil uma guerra espiritual. Não é possível pessoas consideradas inteligentes, pessoas formadas, com uma formação, com boas formações, boas faculdades, agir dessa forma, né? E defender um sistema totalmente nefasto, como é esse da esquerda. Não dá para entender. Por isso eu concordo, sim, nós estamos vivendo uma guerra espiritual, né? Porque não é possível. É só coisa ruim mesmo para entrar na mente de alguém e apoiar esse governo maluco aí, né? E não só o governo. O governo seria parte da democracia, né? O problema é defender o que esse governo defende, o que essa turma da esquerda defende. Olha a militância da comunicação, da imprensa, do jornalismo, por exemplo. Eles ignoram totalmente as perseguições que estavam acontecendo há pouco tempo atrás, né, com o pessoal da direita. E agora que as coisas começaram a chegar neles, eles estão com medinho. Começam a criticar o ministro Alexandre de Moraes, começam a criticar o STF, mas esquecem, né, da perseguição, que são esses mesmos ministros, né, que estão hoje atacando gente da imprensa deles, que chegaram perto deles, que promoveram toda a perseguição num fictício processo de golpe de Estado que botou muita gente inocente na cadeia. Alguns que nem vandalizaram no dia 8 de janeiro estão presos. Gente que foi preso porque no telefone, no grupo de WhatsApp, compartilhou meme contra o sistema. Como é que isso não pode ser uma perseguição? E como é que jornalista, ou quem se diz jornalista, pode defender uma coisa dessa? São os mesmos, né? Os mesmos que estão hoje ameaçando jornalistas aí da esquerda, que defenderam todo esse circo aí, essa mentiraiada toda, são os mesmos ministros, né? E aí agora eles começam a se apavorar com esse crescimento, com esse poder maluco aí, né, de Alexandre de Moraes, de alguns outros ministros. Mas é bom lembrar
que está na hora do Senado se levantar. Por mais que nós tenhamos lá o Davi Alcolumbre engavetando todo pedido de impeachment, está na hora do Senado se movimentar, mostrar coragem, porque ou se movimenta ou vai ser engolido por esse sistema. É preciso tomar muito cuidado com as eleições que nós teremos aí. Se a oposição não se levantar de fato, né, eles tomam conta de novo da eleição. E é preciso, né, ficar de olho nesse pleito eleitoral, principalmente nesse pleito eleitoral, onde a direita precisa e tem hoje, né, o maior número de candidatos ao Senado favoritos, o maior número de favoritos, né, ao Senado estão na direita. Mas tem que tomar cuidado. Se deixar ser engolida a todo momento, a toda hora, com o STF toda hora chutando a porta e ninguém fazendo nada, nós vamos engolir a seco mais uma eleição aí do sistema. E é preciso evitar que isso aconteça. Então eu vejo aí alguns da oposição se mexendo, mas não é o suficiente. E é preciso parar essa situação toda. O que está acontecendo com Jair Bolsonaro é uma prisão ilegal. E até agora eu só vi falatório, né? Ação mesmo, pouca coisa. Aquela caminhada do Nicolas que deu aí um ânimo ao pessoal, mas é preciso muito mais que isso. É preciso muito mais que isso. É preciso se movimentar. A população precisa apertar mais. Nós estamos sendo comandados. Bandidos de toga. E aí? Né? Vai ser assim sempre? Eu particularmente acho que por mais força que eles tenham, né? E eu sempre disse que os ministros tirando, eles vão cair de pé, eles vão cair de pé não, eles vão cair, mas vão cair atirando, né? Tentar se manter de pé ali, que foi o que eu quis dizer. Mas eles não se sustentam no cargo. Só que até lá, até caírem, pode fazer muito estrago. É por isso que é preciso colocar um ponto final nessa história. Os ministros envolvidos no caso do Banco Master, por exemplo, eles não deviam estar mais no STF. Não deviam estar mais atuando como ministro. Eles deviam estar na cadeia, né? No mínimo afastados. É preciso começar a reagir, porque senão a coisa vai ficar feia. Aceitar essa prisão ilegal aí já foi uma ofensa, né, ao povo brasileiro, né? E continua aceitando. Primeiro, uma prisão domiciliar. Depois, levado a uma prisão da Polícia Federal, onde Bolsonaro foi torturado. E com o relator do caso, né, o Alexandre de Moraes aí, que é o responsável, né, tirando sarro, tirando onda, com sarcasmo o tempo todo. Depois mandou para Papudinha, novamente, tirando onda, tirando sarro. Tá na hora de parar com isso, né? Já tá comprovado aí que de honesto não tem nada. Então é preciso tirar, é preciso parar com isso aí. Pelo menos afastar 2 ministros aí, né? O Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, que estão envolvidos no Banco Master. Eles não podiam estar mais no STF. E o ministro Alexandre de Moraes, ele tinha, né, autorizado aí o Darren Bide a visitar Jair Bolsonaro, depois ele voltou atrás. Só que isso aí, ele foi bem repercutido, né? E talvez, eu vou te dizer uma coisa, talvez tenha sido um baita de um tiro no pé. Depois dos nossos anunciantes aí, eu vou falar da medida mais maluca que o Lula tomou, né? Mas segundo informações, né, do Itamaraty, o Itamaraty alertou a corte que o encontro de um funcionário do governo dos Estados Unidos com o ex-presidente brasileiro em um ano eleitoral poderia configurar ingerência em assuntos internos do país. Tá certo. Bom, depois vamos falar primeiro dos nossos parceiros comerciais, depois nós vamos seguir falando sobre o assunto aqui. Vamos lá falar da Coop Home Office, né, que vem aí com um fantástico projeto para Ponta Porã, nosso parceiro desde 7 de abril do ano passado. Daqui um mês estaremos completando aí um ano de parceria, que essa parceria dure muito tempo, né? É a perfeita, e traz para Ponta Porã, né, a perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com
A melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã, né? A Coop Home Office, a Coop Incorporadora e Construtora, que tem o seu prédio ali na Rua Deputado Aral Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a Rua Antônio João. São 4 anos de obras ininterruptas, sem parar, né? E que põe o prédio já em fase de conclusão. E você pode conhecer a nossa central de vendas, pode conhecer o prédio que fica localizado justamente ali, né? O nosso plantão de vendas fica bem em frente ao prédio onde está sendo construído ali. Você vai acessar a nossa central de vendas através do prédio do Hipermercado Bom Gosto na Rua Deputado Aral Moreira. E ali no térreo você já vai avistar a linda maquete do prédio da Coop Home Office. E claro, você será bem recepcionado pelos competentes profissionais do plantão de vendas da Coop Home Office. Eles vão te receber, né, te recepcionar da melhor forma possível ali. E, claro, vão mostrar para você todo o projeto, toda a planta do projeto. Vou mostrar para você como é que vai ser o funcionamento do prédio a partir da sua inauguração, né? E, claro, vai mostrar para você que é perfeitamente possível você conquistar o sonho de adquirir um apartamento aí nesse fantástico prédio, nesse moderno prédio da Coop Home Office. São apartamentos de 43 a 259 metros quadrados. As salas comerciais a partir de 23 metros quadrados já todas foram preenchidas. Restam alguns poucos apartamentos que você pode, né, conseguir adquirir conversando lá com os nossos profissionais do plantão de vendas. É a Coop Home Office que veio para Ponta Porã para deixar a cidade mais bonita e modernizar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. E nós temos Festa do Laço, né? O Encontro Estadual do Laço Comprido sendo realizado em Ponta Porã a partir do dia 19, portanto, a próxima quinta-feira. Só que na quarta-feira, véspera de feriado, dia 19 de março, é o dia de São José, né? O dia do padroeiro de Ponta Porã. O padroeiro da cidade de Ponta Porã é São José. E nós teremos feriado. Então, na quarta-feira, já lá no Clube do Lino do Amaral Cardinal, nós teremos o show com o Alex e Ivan. Show gratuito para a população. Antes vai ter um baile carapé lá também, né? Então o pessoal pode se preparar antes do show começar, já entrar no ritmo do carapé. O pessoal gosta de dançar, né? Tem muita gente que gosta de arrastar o pé por aí, né? E o carapé é sempre uma boa pedida, um bom programa, um programa familiar. E depois, né, do carapé você vai ter aí o show do Alex e Ivan. Então aproveita porque você vai poder dormir um pouquinho mais tarde, né? Porque é feriado aqui no município de Ponta Porã. E depois, na quinta-feira, já começam as laçadas, né? São várias categorias. Depois, na segunda-feira eu vou trazer aqui a programação. E no dia lá, né? Nos dias que começarem lá, nós estaremos fazendo um programa de lá, né? Nós vamos fazer flashes, né? Porque vai ser meio difícil parar para fazer o programa por lá, mas vamos tentar de alguma forma. Mas por aqui, pelo canal Fatos, Informações e Opiniões, pelo Instagram, pelo Facebook, nós estaremos divulgando as informações de lá, né? Mas dá uma conferida aí no que nós teremos lá no Clube do Laço Lino do Amaral Cardinal. Eu quero fazer doer no coração dela o que eu senti, a dor de perder um grande amor assim. Eu sei, posso me arrepender de estar mentindo tanto assim, mas quem despreza uma pessoa só merece ser roubado no fim. Tá aí, né? E no domingo, o almoço mudou o sistema lá, né? Antigamente se vendia o espeto, né? O pessoal comprava o espeto e se servia ali, né, à vontade ali no Clube do Laço. Agora, mudou o sistema. O convite é individual, né? R$50 individual. Com certeza vai facilitar muito para você e vai lotar o Clube do Laço do Amaral Cardinal no domingo, né? Que é o dia da final, né, do Encontro Estadual do Laço Comprido, lá no Clube do Laço Lino do Amaral Cardinal. Então, se você pretende almoçar por lá, já corre
para garantir o seu convite, porque realmente vai estar lotado. Bom, seguindo com as informações ainda não, né? Vamos falar de mais um parceiro comercial que é o Bob's Ponta Porã, né? Você sabe onde está localizado o endereço do Sabor dos Encontros? Está ali nas esquinas das avenidas Brasil e Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. O Bob's Ponta Porã, que é uma marca renovada, jovem e aberta, e que entende o contemporâneo. E nessa trajetória de 70 anos do Bob's e do Bob's Ponta Porã, caçula Bob's Ponta Porã, dá experiência, né, e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's, com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's, bobs.com.br, e ali na página, né, você vai rolar para baixo um pouquinho, vai encontrar o link Faça o seu cadastro. Ali você vai preencher os dados e vai gerar cupons promocionais para participar de várias e várias promoções, né? Por exemplo, você vai ter a promoção do Chicken Filé Júnior, 2 Chicken Filé Júnior por apenas R$19,90, né? E vai participar de outras promoções também, com promoções como o Batata Shaker sabor Big Bob, né, com 15% no resgate dos cupons. E claro, você vai ter aí a sua disposição ali no cardápio, né, vários e vários sanduíches, né, as melhores delícias lá do Bob's Ponta Porã, Bob's Classic, o Bob's Salad, o Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo, o Chicken Pretzel de responsa, que é uma das novidades do Bob's Ponta Porã. Tem também o Chicken Filé Júnior, e além do baconzudo Chicken Crisp, o Bob's Bacon de responsa, o Big Bob, o Mega Big Bob, que vem com 2 hambúrgueres bovinos, 117 gramas, queijo processado, sabor prato, alface e cebola fresquinhos, e um inconfundível molho Big Bob original. Tem o cheddar australiano com 2 hambúrgueres bovinos e um pão australiano levemente adocicado, com cheddar super cremoso e cebola caramelizada ao shoyu. Tem o Double Cheese, o Mega Double Cheese, o Chicken Filé, além do Chicken Bacon de responsa, tem o Crispy Bacon, o Bob's Costela e o Bob's Costela 2 queijos e bacon. Fantástico, né? Faz muito bom mesmo. Mais uma vez, o endereço do Sabor dos Encontros está localizado ali nas esquinas das avenidas Brasil e Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã que veio para essa fronteira Brasil-Paraguai para ficar, para fazer a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Cabalheiro. Agora sim, vamos seguindo com as informações, e hoje também nós tivemos a decisão do Supremo, né, de manter a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro. O ministro André Mendonça apresentou voto de 53 páginas respondendo aos questionamentos da defesa. O documento demonstra que as apurações da Polícia Federal permanecem em andamento, com quantidade expressiva de material coletado, ainda aguardando exame pericial. Portanto, você ouviu, né, o que eu disse? Ainda aguardando exame pericial. Teremos novidades por aí. A decisão se fundamentou em diversos elementos investigativos. Entre eles estão a presença de grupo armado com participantes ainda não localizados, informações digitais que não passaram por análise, movimentação para venda de aeronave e apurações sobre tentativa de cooptação de influenciadores digitais. O magistrado ressaltou que os elementos probatórios são considerados consistentes. Múltiplas linhas de investigação seguem abertas. Poderemos ter novidades aí. Os advogados de Vorcaro haviam questionado as imputações da Polícia Federal. A defesa sustentou que os acontecimentos seriam anteriores à primeira detenção do investigado e Mendonça não acolheu essa tese. O ministro afirmou ainda existir indícios adequados de continuidade delitiva. A argumentação da defesa foi rejeitada com base nos elementos reunidos pela investigação. O voto trouxe informação sobre o material probatório que embasou a prisão do banqueiro. As evidências utilizadas resultaram do exame de um único aparelho celular. Foram recolhidos 9 dispositivos móveis com Vorcaro. As mensagens que fundamentaram a decisão judicial provêm de apenas um desses equipamentos, de apenas um celular, né? Portanto, além da conclusão das análises relativas ao primeiro celular apreendido, ainda há 8 celulares
por examinar. Foi o que disse o Mendonça, né? O magistrado sustentou que a seriedade dos acontecimentos já identificados justifica a medida restritiva por ele determinada. A análise dos demais aparelhos pode revelar novos elementos para a investigação. A Polícia Federal detém quantidade expressiva de dados coletados que não receberam análise completa. Essa situação foi indicada como um dos fatores que evidenciam a necessidade de preservação da prisão durante o prosseguimento das apurações. O volume de material pendente de exame foi considerado relevante para a decisão. Mendonça contestou a alegação defensiva de que a existência de grupo direcionado para ações violentas seria mera ilação das apurações. Os representantes legais de Vorcaro haviam argumentado que não foi comprovado que o grupo chamado A Turma, coordenado pelo sicário e com participação de Vorcaro, teria finalidade de práticas ilícitas. O ministro trouxe no voto situações de perseguição a adversários e ex-empregados do empresário. A autoridade policial identificou e comprovou a prática de atos de ameaças concretas, como se exemplifica a partir do episódio envolvendo ex-funcionários. Foi a afirmação do ministro Mendonça. Os episódios foram apresentados como demonstração de que as ações não constituem especulação. Foram obtidas conversas que relatam a ameaça ao ex-capitão da embarcação de Vorcaro por 7 milicianos. E esse acontecimento foi empregado pelo magistrado para evidenciar que as ações violentas não representam suposição, mas acontecimentos comprovados pela apuração. O caso foi considerado exemplo concreto das práticas investigadas. O voto apresentou justificativa de que ainda existe risco na investigação. Mendonça trouxe evidências de que ramificações da organização permanecem operantes e representam perigo. A Polícia Federal possui indícios de que a turma pode ser formada por até 6 membros. Esses integrantes ainda não foram adequadamente identificados pelas autoridades. Portanto, a organização ainda se apresenta como uma perigosa ameaça em estado latente, pois conta com integrantes que ainda estão à solta. Nesse cenário, não se identifica qualquer indício de que as atividades ilícitas praticadas pela organização criminosa teriam cessado até o momento em que é prolatada a decisão, ora submetida a referendo, segundo escreveu Mendonça. A presença de integrantes não identificados e potencialmente em atividade constitui elemento relevante para avaliar os riscos associados à eventual liberação do investigado. Essa circunstância foi indicada como justificativa para a preservação da medida cautelar. A possibilidade de continuidade das ações ilícitas foi considerada na decisão. Outros suspeitos já são conhecidos pela polícia e forneceram depoimentos. Durante a deflagração da operação policial, foram interceptadas suspeitos de integrarem um núcleo tecnológico utilizado pelo grupo para realizar hackeamentos e invasões. A abordagem ocorreu em rodovia federal. Na data da deflagração da terceira fase da operação, através de abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 871 da BR-381, em veículo de propriedade de Felipe Mourão, o sicário, que estava sendo conduzido por terceiro, identificaram-se 2 potenciais integrantes do núcleo da organização criminosa conhecido como Os Meninos, os quais seriam responsáveis pelas investidas de hackeamento e invasão digital perpetradas pela turma, segundo escreveu Mendonça. Os 2 suspeitos interceptados prestaram depoimentos às autoridades policiais. A abordagem aconteceu em veículo de propriedade de Felipe Mourão. O veículo estava sendo conduzido por um terceiro e os suspeitos que foram identificados seriam responsáveis pelas investidas do hackeamento, né? Existem outras apurações em curso sobre a atuação ilícita de Daniel Vorcaro após a primeira fase da operação policial. Entre essas apurações está o chamado Projeto DV. A denominação foi dada a uma tentativa de influenciar publicações nas redes sociais. A investigação específica foi mencionada no voto, dizendo que o ministro disse que não se pode olvidar ainda as iniciativas relacionadas ao denominado Projeto DV, posto em prática após a deflagração da primeira fase da operação, e que nada obstante seja objeto de investigação específica. Foi devidamente abordado pela autoridade policial para demonstrar a contemporaneidade do contexto delitivo identificado, segundo escreveu Mendonça. O projeto tinha como objetivo arregimentar influenciadores oferecendo propostas de até R$2 milhões, e os influenciadores veiculariam conteúdos favoráveis a Vorcaro. Levantariam questões sobre a atuação do Banco Central
A investigação específica sobre o projeto foi abordada pela autoridade policial para demonstrar a contemporaneidade do contexto delitivo identificado. E, na verdade, alguns jornalistas denunciaram essa prática aí, né, na época. Mendonça relatou uma série de manobras financeiras ainda em curso pela organização criminosa apontada pela Polícia Federal. Entre essas manobras está a tentativa de venda de uma aeronave. O caso foi apresentado como evidência de risco de dilapidação patrimonial. É mister realçar que, apesar das diversas ordens de bloqueio das constrições patrimoniais implementadas por ocasião da primeira fase da operação, o risco atual e iminente de dilapidação patrimonial relacionado aos ativos do agravante restou evidenciado, dentre outros fatos, a partir da noticiada tentativa de alienação repentina de aeronave avaliada em aproximadamente 538 milhões de reais e que estaria sendo posta à venda por 80 milhões de dólares, o equivalente a 415 milhões, segundo a afirmação de Mendonça. O risco de dilapidação patrimonial relacionado aos ativos do agravante restou evidenciado. A aeronave, avaliada em aproximadamente 538 milhões, né, de reais, estaria sendo colocada à venda por 80 milhões de dólares, um valor equivalente a 415 milhões de reais hoje. E essa tentativa, né, de venda ocorreu apesar das diversas ordens de bloqueio das constrições patrimoniais implementadas por ocasião da primeira fase da operação. Então, o ministro André Mendonça justificou seu voto com uma justificativa repleta de revelações impressionantes sobre o esquema criminoso do Banco Master. E ele disse uma coisa aí que as pessoas precisam ficar atentas, né? As investigações seguem em andamento, algumas coisas ainda não foram periciadas, os 8 celulares não foram periciados, apenas as informações que se tem até agora, mensagens, troca de mensagens, vem de um celular. Restam 8 aparelhos. Então pode ter novidade por aí. E novidade que pode derrubar a República. Na verdade já era para ter derrubado, né? Mas já está caindo, na verdade. Mas pode vir mais bomba aí para desestruturar essa casa aí, para derrubar logo toda essa estrutura aí. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal formou a maioria, né, para manter então a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, investigado por suspeita de obstrução de justiça em apurações sobre fraudes envolvendo a instituição financeira. A descredibilidade do STF é tanta que o pessoal não confiava nem na segunda turma, né? Que havia aí muitas manobras, né? Muito jogo de interesse para que o voto de Cássio Nunes Marques, por exemplo, estava muito em dúvida. Muita gente achando que ele votaria contra aí o relator, não acompanharia o relator, né? Os ministros André Mendonça, Luiz Fux e Cássio Nunes Marques votaram pela manutenção da prisão determinada inicialmente por Mendonça após a operação da Polícia Federal. Agora, todos os caminhos levam à delação premiada. E na web, esse é o assunto no momento, delação premiada. Cresce muito a história da delação premiada. Então, Vorcaro deve entregar muita gente aí, né? E vai, né? E a gente estava falando agora há pouco, eu estava falando agora há pouco dessa situação do Alexandre de Moraes, né? E o Lula, mais uma vez, provoca o governo dos Estados Unidos. Alguém perguntou para mim, mas como é que o governo dos Estados Unidos não reage? Não reage porque não tem interesse em reagir por enquanto. Mas a hora que vier a reação, a hora que ele aceitar a provocação, ele está provocando. Uma hora o governo dos Estados Unidos aceita a provocação. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. E mais uma vez o Lula provocou o governo dos Estados Unidos, né? Hoje os Estados Unidos envolvido na guerra do Irã, né? A guerra contra o Irã, Israel e Irã, e talvez não esteja, né, querendo conversar com Lula. Mas essas provocações, uma hora, elas serão aceitas. E agora, o Lula, ele parece que resolveu partir para o enfrentamento contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, achando que tem alguma chance, né? Ou querendo partir para o lado comunista, né, que sempre foi. O governo brasileiro revogou o visto do assessor sênior do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Darren Biddy. Lula anunciou a medida hoje, durante a inauguração do setor de trauma do novo Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro.
o Ministério das Relações Exteriores confirmou o cancelamento do documento. Biden é responsável por assuntos relacionados ao Brasil no governo Donald Trump. Ele tinha a previsão de chegar ao país na próxima semana. A agenda incluía uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, havia rejeitado previamente a autorização para esse encontro. O Itamaraty fundamentou a revogação na omissão e no falseamento de informações sobre os motivos da viagem. Durante o evento no Rio de Janeiro, Lula estabeleceu uma condição para que o funcionário norte-americano possa entrar no Brasil, né? Barganhar com os Estados Unidos. Vai. Aquele cara americano que disse que viria para cá visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e ou proibido de vir ao Brasil. Enquanto não liberaram os vistos do meu ministro da Saúde que estão bloqueados. Foi o que declarou o Lula hoje, né? Parecendo meio bêbado. A declaração vincula a entrada de Biden à revogação das sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O bloqueio atinge o ministro, sua esposa e sua filha, né? E, segundo Lula, bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher dele e o visto da filha dele de 10 anos. Então, Padilha, esteja certo que você está sendo protegido, disse o Lula com mais uma de suas bravatas. Está provocando o governo dos Estados Unidos. Está provocando. E já. E uma hora dessas, né? Qualquer hora dessas aí o governo dos Estados Unidos vai aceitar a provocação. E aí nós vamos ver se vai ter toda essa coragem, né? O Lulinha vai ter toda essa coragem. Bom, vamos falar de coisa boa, vamos falar da Solo Forte. A Solo Forte, que é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão com foco no manejo para a alta produtividade das lavouras. A Solo Forte tem em seus quadros aí grandes profissionais, excelentes profissionais, que têm aí uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. E as equipes da Solo Forte trabalham colaborando estreitamente com pequenos e grandes produtores rurais em Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro e toda a região de fronteira, utilizando decisões fundamentadas em dados, para que dessa forma possa aumentar ao máximo a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. E um diferencial da Solo Forte é que as equipes, os profissionais da Solo Forte estão constantemente presentes no campo, e isso garante um acompanhamento personalizado, um acompanhamento bem próximo de cada lavoura. E a Solo Forte sempre se preocupou, né, com a segurança das operações agrícolas de seus clientes. Por isso, são implementadas práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas e isso diminui os riscos e protege os investimentos dos clientes Solo Forte. E a Solo Forte sempre trabalha com o que há de melhor e com o que há de mais moderno, por isso sempre está implementando tecnologias avançadas e práticas inovadoras para que dessa forma realmente haja o aumento, né, a maximização total da produtividade das lavouras para garantir aí colheitas fartas, abundantes e de altíssima qualidade. É a Solo Forte trabalhando com o produtor rural em Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro e toda a região de fronteira. Quem também está conosco é a DeJure Premium. É a DeJure Premium que tem ali no Franklin. O Franklin que está sempre atendendo você ali no telefone 67 998 90 4205. E ele pode explicar para você, por exemplo, o que é o diagnóstico e atualização de rating. E vai explicar perfeitamente para você que é possível aumentar o seu poder de crédito e destravar novas oportunidades. Então é só você entrar em contato com o Franklin no 998 90 4205 para você que está cansado de ter o seu crédito negado. O Franklin vai dizer para você que a sua classificação financeira não reflete a sua real capacidade de pagamento. É só entrar em contato com o Franklin no 998 90 4205. E aquelas pessoas que há muito tempo aí estão tentando acessar a plataforma, né, do governo federal, o gov.br, muito difícil, né? Muita gente entrou um dia, depois nunca mais conseguiu. Tem gente que está tentando entrar porque precisa usar alguns, né, dos aplicativos da plataforma, do gov.br, e não consegue. E lá na DeJure Premium você vai conseguir, porque eles têm lá o programa Reset de Senha. Para você que esqueceu, para você que está tentando acessar pela primeira vez, a DeJure Premium resolve para você rápido, fácil e sem complicação. É só entrar em contato com o Franklin no telefone 67 998 90 4205.
Seguindo com as informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, né? O que nós temos aqui para falar da Erika Hilton? A Erika Hilton partiu para cima do Ratinho agora, né? Incrível, né? A direção do Ratinho ficou do lado da Erika Hilton, né? Nos programas de maiores audiências do SBT, o Ratinho vai ter que, sei lá, a Erika Hilton agora há pouco disse que o MP condenou o Ratinho. Eu acho que ainda não, mas eu não duvido nada desse MP hoje do Brasil, né? Das instituições brasileiras todas aparelhadas pela esquerda, eu não duvido não. Eu não duvido dessas aberrações que estão acontecendo no Brasil, essas aberrações jurídicas que estão acontecendo no Brasil, dessas perseguições aí, né? Você não pode falar a verdade que você ofende, né? Então tá complicado. Qualquer opinião que desagrade a deputada Erika Hilton sobre mulheres trans é motivo para que ela ofereça denúncia por transfobia. Falar a verdade é transfobia. Essa semana aconteceu com o apresentador Ratinho. O pedido foi motivado por um comentário dele sobre a eleição da congressista como presidente da Comissão da Mulher da Câmara dos Deputados. Em 2020, o alvo foi uma estudante de veterinária da Paraíba. Isadora Borges postou no Twitter, o atual X, que mulheres trans não são mulheres. O que ela postou foi o seguinte: a gente fala que mulheres trans não são mulheres porque, obviamente, nasceram do sexo masculino. E os transativistas falam que feministas radicais não são gente, não são seres humanos. Imagina acreditar em um feminismo que desumaniza mulheres. É o que dizia a postagem. O processo cita ainda outra publicação de Isadora, um vídeo com a fala de Bronwyn Winter, professora emérita da Universidade de Sydney, sobre a filósofa francesa Simone de Beauvoir, né? Uma pessoa que se identifica como transgênero mantém seu DNA de nascimento. Nenhuma cirurgia, hormônio sintético ou troca de roupa vai mudar esse fato, segundo diz Winter no vídeo. Mesmo sem ser mencionada em nenhum momento nas postagens, Erika Hilton passou a atuar como assistente de acusação do caso. Isadora foi denunciada por transfobia em fevereiro de 2025 pelo Procurador da República. Olha só o que o Procurador da República fez, né? Meu Deus do céu. O desserviço, na verdade, que eles fazem. O procurador era o José Godoy Bezerra de Souza. E a denúncia foi aceita pouco depois, em 29 de abril de 2025, pelo juiz federal Manuel Maia de Vasconcelos Neto, João Pessoa, na Paraíba, tornando a estudante ré. Ontem, dia 12, a ação penal foi trancada pela terceira turma criminal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o TRF-5, em Recife, atendendo a um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Isadora. Os desembargadores entenderam que as publicações de Isadora não justificam o processo criminal. São postagens que claramente não incitam discriminação, apenas expressam o pensamento dela. Postagens dessa natureza não podem justificar um processo penal que, inclusive, já é uma pena por si mesmo, diz, né, a defesa. A decisão foi unânime entre os 3 desembargadores da terceira turma. Com o trancamento do processo, o mais provável é que a ação penal seja arquivada na primeira instância sem resolução do mérito. Ainda cabe recurso por parte da acusação e o Ministério Público Federal pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Uma falta de que fazer, né, se o Ministério Público Federal recorrer, né? Mas eu não duvido nada, não duvido mais, né, de hoje, dessa turma que hoje estão nas instituições do Brasil. Eu agora há pouco falava, né, que o Senado tem que parar o Judiciário brasileiro imediatamente. Não pode, né, esses ataques, né, de quem deveria ser o guardião da Constituição, não pode continuar. Mas aí a gente lembra que tem um presidente no Senado que está engavetando tudo, e não só isso, né? O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, ele mandou um ofício para ele mesmo, no qual solicita o repasse de mais de 370 milhões em emendas impositivas. Sabe aquela história, para quem assistiu Chaves, né, da venda dos churros, quando o Chaves fica cuidando ali, né, dos churros, e aí ele imita, com apenas uma moeda, vamos dizer assim, de 50 centavos, imita o Seu Madruga para pegar quantos churros quisesse, né? A mesma coisa, né? Ele mandou um ofício para ele mesmo, solicitando o repasse de mais de 370 milhões em emendas impositivas. Aí ele foi lá e assinou, favoravelmente, é claro. Desse montante, 30 milhões foram destinados a uma obra tocada pela construtora de seu segundo suplente, o empresário Breno Chaves Pinto, aliado de Alcolumbre, é investigado pela Polícia Federal, aliás, foi preso esses dias, né? E em texto para ele mesmo,
Alcolumbre finaliza como certo de podermos contar com a sua valiosa colaboração. Aproveitamos para renovar votos de elevada estima e consideração. O que foi? Segundo o jornal o Globo, o ofício de 15 páginas enviado em abril de 2025 solicita o repasse de 370 milhões de reais em emendas de comissão e em valores do antigo orçamento secreto de anos anteriores, os chamados restos a pagar. O total equivale a 5 vezes o valor anual a que um senador pode receber em emendas impositivas. Equivale 5 vezes ao valor anual, né, que um senador pode receber em emendas impositivas. Alcolumbre disse que enviou o texto para si mesmo para cumprir acordo feito com o Supremo Tribunal Federal que prevê a identificação do padrinho de cada emenda. Em fevereiro de 2025, ao apresentar um plano à Corte, o Congresso Nacional se comprometeu a revelar os nomes de todos os parlamentares autores de emendas de comissão e de relator, incluindo as feitas em anos anteriores. Pelas regras antigas, os colegiados da Câmara ou do Senado aprovavam e atribuíam as emendas de comissão sem divulgar o nome do deputado ou senador responsável pela indicação. O mesmo ocorria com as emendas de relator ligadas ao orçamento secreto encerrado por decisão do STF em 2022. A empresa, segundo o suplente do presidente do Senado, recebeu o pagamento pela revitalização de uma rodovia no Amapá. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba repassou a verba à Secretaria Estadual de Transportes do Estado, responsável pela contratação. A Polícia Federal flagrou o momento em que Breno Chaves Pinto deixa uma agência bancária com 350 mil reais em espécie. E a corporação também identificou que o empresário entrou em um carro registrado em nome de uma empresa pertencente a primos do Davi Alcolumbre, o atual presidente do Senado. O episódio consta em relatório de monitoramento da investigação que apura fraudes em licitação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Amapá. Agentes passaram a seguir os passos de Chaves Pinto depois de receberem um alerta do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sobre saques em espécies considerados elevados. A Polícia Federal identificou que as retiradas de dinheiro ocorriam pouco tempo depois do recebimento de recursos provenientes dos contratos públicos, o que, segundo os investigadores, pode indicar prática de lavagem de dinheiro. Esse é o presidente do Senado, mandando ofício para ele para liberar 370 milhões de reais. E vamos lá com mais informações aqui. Hoje, né? Aliás, ontem, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal negou um pedido da defesa do Daniel Silveira, o ex-deputado federal Daniel Silveira, para flexibilizar as cautelares. O advogado Michel Robert solicitou ampliação do horário de circulação para que o ex-deputado pudesse cursar direito no período noturno. E adivinha, né? Ele negou. Essa perseguição aí tem que parar. Essas perseguições têm que parar, isso aí não pode mais continuar. Um ministro do STF acusado de envolvimento com um gangster, ele não pode estar no Ministério, não pode estar no STF, não pode estar como ministro do STF, dando as ordens, né? Mandando e desmandando. Tem que acabar com isso aí. É preciso parar com isso aí, né? E logo. E o coração do Foro de São Paulo talvez nunca tenha estado tão perto de cair. O ditador cubano anunciou em rede nacional que está negociando com o governo Trump. Está negociando com o governo Trump. Algo impensado. O mesmo governo que já conseguiu algo impensável até pouco tempo atrás, né? Que era domesticar o regime venezuelano, o governo Trump. Resultado, o fluxo de petróleo para a ilha Prisão dos Castros entrou em colapso. Sem petróleo venezuelano e sob duras sanções, o regime cubano está encurralado. A crise econômica se aprofunda, a população passa ainda mais fome e a ditadura começa a procurar negociar uma saída aí para sobreviver, né? Tentar se manter no poder, de alguma forma. Depois de décadas organizando revoluções socialistas na América Latina, Havana agora precisa negociar com Washington para não quebrar. E se esse processo avançar, estaremos diante de algo histórico. A abertura do regime cubano e o fim, né, de uma das ditaduras mais brutais do século XX. Na prática, seria um golpe devastador à esquerda latino-americana. Afinal, quase toda a esquerda da região, do chavismo ao lulismo, orbita politicamente em torno de Havana, né?
desse que é chamado Foro de São Paulo. Se Cuba cair, cai também o mito revolucionário que sustenta a narrativa da esquerda continental. Péssima notícia para, por exemplo, aqui o descondenado Lula e para toda a petralhada brasileira, né, que adoram, né, que adoram o sistema cubano, defendem o sistema ditador de Cuba, defendem o sistema ditador da Venezuela, enfim, eles adoram uma ditadura, né, mas seria uma péssima notícia para eles. Bom, vamos lá falar de mais um parceiro comercial, vamos falar da Futura Soluções Agrícolas, que surgiu em Ponta Porã no ano de 2014, ou seja, são 12 anos trabalhando aqui em Ponta Porã, começou por Ponta Porã, né? E depois atendeu outros municípios aqui da região de fronteira primeiramente. Depois se estendeu a todo o Mato Grosso do Sul, né? Passou pelos limites do município de Ponta Porã e já está em todo o Mato Grosso do Sul. Hoje atende alguns municípios dos estados aqui da região centro-oeste do Brasil, né? Do centro-oeste brasileiro. O mesmo caminho foi seguido no Paraguai, quando foi instalada a Futura Soluções Agrícolas em Pedro Juan Caballero, e depois expandiu-se para outros municípios do departamento de Lamambay, né, além da capital Pedro Juan Caballero. Hoje, a Futura Soluções Agrícolas está presente também já no departamento de Concepción e também no Chaco Paraguaio, além de outras localidades e departamentos da República do Paraguai. Hoje, então, o bom trabalho da Futura Soluções Agrícolas está, né, sendo prestado para a República do Paraguai, ou seja, já é essencial para o agronegócio do Paraguai e, né, para a parte do Brasil, aqui na região centro-oeste do Brasil. Então, desde que surgiu com esse intuito, né, com essa visão de crescer e se tornar essencial para o agro dos dois países, e vai conseguindo os seus objetivos. A Futura Soluções Agrícolas, a Ponta Poranense Futura, né, é o distribuidor oficial da Eurofield. A Eurofield, que é uma fábrica especializada em fábricas de filtros, né, para diesel de alto desempenho, está presente em mais de 12 países. Então a Ponta Poranense Futura Soluções Agrícolas é o distribuidor oficial aqui para o estado do Mato Grosso do Sul. E também, né, está trabalhando sempre aí com venda de imóveis urbanos e rurais. Aquelas pessoas que querem sair do campo e vir para a cidade, e aquelas que querem fazer o caminho inverso, sair da cidade e ir para a tranquilidade do campo, é só procurar Futuras Soluções Agrícolas que você vai encontrar ótimos imóveis aqui na região. E é claro, né, o objetivo da Futura sempre foi trabalhar lado a lado ao homem do campo. E por isso tem aí, né, um grande depósito, né, de maquinários e implementos agrícolas para realmente, para de fato levar as melhores soluções para o homem do campo, né, e lá colaborar com o produtor para que ele tenha ganhos em sua propriedade rural. A Futura Soluções Agrícolas está localizada ali na Rua Lindo Amaral Cardinal, no bairro Júlia Cardinal, ao lado da rodovia BR-463. Está presente também em Pedro Juan Caballero, no quilômetro 8 da Ruta Quinta. Quem está conosco também é a Baturité Conveniências, ali na Rua Baltazar Saldanha. Hoje é sexta-feira, né? Bom para tomar aquela cervejinha. Você vai ser bem recebido pelo Carlinhos Dalzacker e também pelos seus familiares, né? Um lugar aconchegante, um lugar agradável. Você vai passar lá tomar aquela gelada depois do expediente, né? Também pode tomar um bom vinho, pode tomar um bom whisky, né? Pode tomar uma vodka, um conhaque e aquela cachaça de Minas, que é uma delícia, né? Para quem gosta de cachaça, sabe que as cachaças de Minas são uma das melhores do Brasil, né? E lá você vai encontrar aquelas seladinhas, dose única. O Carlinhos Dalzacker, ele diz que as que mais saem são a raizada e a pura, né? Mas tem de outros sabores lá também. Para você que não bebe, para criançada, tem lá, né, as mais variadas marcas de sucos e refrigerantes, além de doces e salgados. E aquelas pessoas que não gostam de enfrentar grandes filas em supermercados, né, pode se dirigir até a Conveniência Baturité, porque é uma conveniência muito surtida e com certeza você vai encontrar lá o que você precisa. Dado o recado da Baturité, vamos agora com as informações esportivas aqui no nosso canal Fatos, Informações e Opiniões, né? Às vezes a gente não tem noção do quanto o pessoal acompanha, né, a programação, né? É longa, né? Eu mesmo, no nosso Analytics aqui, né, que é uma planilha, né, de análise das pessoas que acompanham, né, o nosso canal.
e a maioria são de mais idades, a partir de 60 anos, né? Esse é o maior público que nos acompanha. Por quê? Porque são pessoas interessadas na informação. Mas claro, tem o público jovem. E a gente às vezes não tem noção de quantas pessoas te acompanham, né? E às vezes você é abordado na rua, fala, ó, como B, né? O palmeirense fala assim, ó, vamos lá, fala do meu Palmeiras, fala bem do meu Palmeiras. Eu não falo mal de time nenhum aqui, né? Mas ele fala bem do meu Palmeiras, né? Ali em Pedro Juan Cabaleiro, ó, lembra do 2 de maio lá. Então, é muita gente que acompanha, a gente fica feliz quando as pessoas, né, nos abordam na rua e falam, né, desse espaço que nós temos aqui, que é o canal Fatos, Informações e Opiniões. Então vamos à parte esportiva, falar de Campeonato Brasileiro, porque ontem nós tivemos o encerramento da 5ª rodada, né? Ainda falta um jogo para encerrar a rodada, que vai ser no dia 29 de março, entre Atlético Paranaense e Botafogo, na Arena da Baixada. Mas nós tivemos 9 jogos, né? E na terça-feira o Mirassol empatou com o Santos em 2-2, o Atlético Mineiro ganhou na quarta-feira do Internacional 1-0, também na quarta teve Bahia e Vitória empatando 1-1, o Flamengo ganhou do Cruzeiro por 2-0, com a ajudinha da arbitragem, o Corinthians perdeu com o estádio lotado para o Curitiba por 2-0, o Remo perdeu no Mangueirão ontem por 2-0 o Fluminense. Ontem também o Vasco de virada ganhou do Palmeiras por 2-1 e o São Paulo ganhou da Chapecoense por 2-0, assume a liderança do campeonato de forma isolada. O Grêmio empatou com o Bragantino em 1-1 e hoje o líder é o São Paulo com 13 pontos, Palmeiras o segundo com 10, terceiro Fluminense com 10, quarto Bahia com 8, quinto Bragantino com 8, sexto Flamengo com 7, sétimo Curitiba com 7, oitavo Atlético Paranaense com 7, nono Grêmio com 7, décimo Corinthians com 7 pontos. Perdeu 7 posições, né, com essa derrota. O Mirassol é o 11º com 6 pontos, 12º a Chapecoense com 5, 13º Atlético Mineiro com 5, 14º Santos com 5, 15º o Vasco com 4, 16º Vitória com 4, 17º Botafogo com 3, 18º Remo com 3, 19º Internacional com 2 e 20º Cruzeiro também com 2 pontos até aqui. A sexta rodada começa amanhã, neste sábado, lá no Barradão, tem Vitória e Atlético Mineiro às 17h30. Às 19h30, no Newton Santos, 19h30, né? Horário de Mato Grosso do Sul, nós teremos lá o clássico lá no Engenhão, Botafogo e Flamengo. No Maracanã, domingo às 15 horas tem Fluminense e Atlético Paranaense. Na Vila Belmiro tem clássico paulista, Santos e Corinthians às 15 horas. No Beira-Rio, também às 15 horas tem Internacional e Bahia. No Allianz Parque, às 17h30 tem Palmeiras e Mirassol. No Couto Pereira tem Coritiba e Remo às 17h30 do domingo. Também no domingo, 19h30, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, tem Bragantino e São Paulo. No Mineirão, às 19h30 do domingo, também tem Cruzeiro e Vasco da Gama. E na segunda-feira, às 19 horas, na Arena Condá, tem Chapecoense e Grêmio. Vamos ver a terceira fase da Libertadores, como é que ficou, né? Vamos lá. Terceira fase, nós tivemos os seguintes jogos, né? Jogos de volta, nós tivemos o Botafogo sendo eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, 1-0, depois de ter empatado 1-1 em Guayaquil, né? Em Guayaquil, se você quiser que fale em espanhol, Guayaquil, né? O Barcelona ganhou do Botafogo no Rio de Janeiro por 1-0 e se classificou. O Sporting Cristal perdeu em casa para o Carabobo por 2-1, mas como havia vencido fora de casa por 1-0, a decisão foi para os pênaltis e o Sporting Cristal se classificou ao fazer 3-2. O Tolima, que havia perdido do O'Higgins no El Teniente por 1-0, ganhou no Manuel Murillo Toro por 2-0 e se classificou. E o Independiente Medellín se classificou ao vencer o Juventud, perdão. O Independiente Medellín passou então para a terceira fase. Classificados então para a fase de grupos, Independiente Medellín, Tolima da Colômbia, Sporting Cristal do Peru e Barcelona de Guayaquil. E agora nós vamos para a fase de grupos, que vai ser sorteado aí então pela Conmebol, né? Vamos ver quem é que vai se enfrentar, quem enfrenta quem aí, né, na Conmebol. Agora vamos aos resultados da Copa do Brasil. Nós tivemos ontem um Operário jogando, tomou um gol irregular, acabou empatando e sendo eliminado nos pênaltis, né? Uma pena. Mas vamos lá, aos jogos de ontem então, né, da Copa do Brasil. O Madureira foi derrotado pelo Águia de Marabá, 1-0. Também tivemos esse resultado aí do Vila Nova empatando, Vila Nova de Goiás empatando com o Operário de Mato Grosso do Sul em 1-1, nos pênaltis deu Vila Nova 5-4. O Maranhão foi derrotado pelo Ceará por 1-0, o Souza foi derrotado pelo CRB 2-0,
O Operário Paranaense ganhou do Capital do Distrito Federal por 2-0. O Amazonas perdeu para o Figueirense por 1-0. O Misto foi derrotado pelo Novo Horizontino 3-0. O Barra empatou em 0-0 com o América Mineiro. Nos pênaltis deu o time catarinense do Barra, o campeão catarinense, né, que ganhou do América Mineiro por 4-3. O Tuna empatou com o Juventude do Rio Grande do Sul em 1-1. O Juventude ganhou nos pênaltis por 4-1. O Sport Recife empatou com o Anápolis em 1-1, né, e acabou ganhando nos pênaltis por 5-3. Então os próximos confrontos, deixa eu ver aqui da Copa do Brasil, se eu já tenho aqui, já tem, né, a quarta fase, né. Nós teremos então os seguintes jogos, vamos lá, na quarta rodada seria, né. Terça-feira tem Nova Iguaçu e Fortaleza, São Bernardo e Ceará, Portuguesa e Paysandu, Portuguesa Carioca contra o Paysandu. O Londrina enfrenta o Operário, né? O Operário Paranaense. Vai ser um jogo entre paranaenses. A Portuguesa de São Paulo, né, a Lusa, vai enfrentar o Paysandu. Também na terça-feira tem Sport Recife e Atletique. Na quarta-feira, Vila Nova e Confiança. Jacuipense e Novo Horizontino, CRB e Figueirense, Atlético Goianense e Ponte Preta. Na quinta-feira, Juventude e Águia de Marabá, e Maringá e Goiás, além de Volta Redonda e Barra. No Campeonato Sul-Mato-Grossense, nós não falamos dos resultados da quarta-feira, vamos falar agora então, né? O Bataguaçu, que havia vencido a primeira partida em casa por 2-1, perdeu no Saraivão por 4-3, como ficou no agregado, ficou empatado aí em 5-5, né? A decisão foi para os pênaltis, e nos pênaltis deu o Bataguaçu vencendo por 4-2, eliminando o Iviema. No outro jogo da segunda fase, o Corumbaense no estádio Arthur Marinho ganhou do Dourados por 1-0. O primeiro jogo havia terminado empatado, classificou o Corumbaense, né? E agora nós teremos confrontos no domingo, às 18 horas no Arthur Marinho, tem Corumbaense e Operário. No Pereirão tem Bataguaçu e Naviraense às 18h30. Os jogos da volta será na quarta-feira, né? No Virotão, o Naviraense recebe o Bataguaçu e nas Moreninhas o Operário recebe o Corumbaense. Eu acho, palpite, né, de que Naviraense e Operário farão a final do Campeonato Sul-Mato-Grossense, com o Operário sendo o favorito aí para conquistar o título. Bom, vamos, o que nós temos aqui agora? A oitava taça dos campeões de futebol suíço aqui de Ponta Porã, né? Vamos ver então quem é que se enfrenta na quarta rodada, lá no estádio Aral Moreira. Nós teremos a partir das 8 horas da manhã, com 15 minutos de tolerância para o primeiro jogo, nós teremos a Selva Peroli enfrentando o Sport Jaque lá no Campo do Vicente, primeiro jogo do Campo do Vicente no Jardim Planalto. Depois, na sequência, tem Itapema e Porã Motors. Terceiro jogo será entre Desportivo Pavão e Sport 10. E encerrando a rodada, o Cerro Corá Spartacus vai enfrentar o Robocop. No campo suplementar do estádio Aral Moreira, nós teremos o Atlético Júnior enfrentando o Aikemil. O Rossoneiro Ipacaraí faz o segundo jogo contra o Moca KG. O São Domingos vai enfrentar o IVP DDR. E no último jogo do suplementar do estádio Aral Moreira, o Scubione Shop joga contra o Grande Porão Wolf Futebol Clube. Esses são os jogos aí da quarta rodada da oitava taça dos campeões de futebol suíço. E encerrando assim, era para ser um programa de meia hora, já mais de uma hora, né? Mas é assim, né? Informativo é desse jeito, né? Eu não gosto de fazer informativo coice de porco, né? Curto. Muita gente acha que é comprido demais, mas o objetivo do canal é esse, informar, né? E aí nas mais variadas situações, política principalmente, hoje o Brasil vive um período conturbado, a gente precisa sair dessa situação perigosa que estamos vivendo na política, né? Deixamos a política virar uma ditadura e precisamos nos livrar disso aí, né? Precisamos que a democracia volte de fato, né? Não esses discursos de democracia com o que nós vivemos de ditadura, né? Então, vivemos esse período conturbado, então falamos muito de política, falamos de eventos culturais, né? Como falamos aqui da festa do Laço Comprido, que vai ser realizado na próxima semana, e falamos de esporte, né? Sempre no final falando de esporte, por isso é bastante longo o nosso programa, né? Eu conheço senhoras, né, donas de casa que ligam a TV, deixam ligado e vão fazer o seu serviço e vão ouvindo, né, como se fosse um programa de rádio, porque é mais ou menos isso mesmo, né? É como um informativo de uma hora no rádio. E tem gente que
às vezes não pode assistir durante o momento em que recebe a notificação, né, salva e assiste mais tarde, né? Assiste no quarto lá, vê as informações, e a gente agradece a todas essas pessoas, né? Então os informativos nossos vão ser longos mesmo, né? E é dessa forma que a gente segue tentando fazer a melhor informação neste que é o canal, né? Fatos, informações e opiniões, que é o canal Voz da População aqui de Ponta Porã. São essas as informações por hoje. Se nós tivermos algumas informações relevantes, aí nós estaremos de volta com as informações, né? Mas, né, não havendo nada de relevante, nós estaremos de volta na segunda-feira por aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Grande abraço a todos, tenham um excelente final de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.